Beatriz descobre a armação de Juliano, revela que Bia não é filha biológica de Clarice e ajuda a mãe a recuperar a memória. Na trama de Garota do Momento, um dos momentos mais impactantes da novela acontecerá quando Beatriz revelar que é a verdadeira filha de Clarice e desempenhar um papel crucial na recuperação da memória da mãe. Essa sequência emocionante está prevista para ser exibida após o capítulo 100 e promete marcar a novela das 6 da Globo como um divisor de águas. Tudo começa quando Beatriz percebe que há algo de errado em relação à origem de Bia. Determinada a descobrir a verdade, ela investiga profundamente e acaba encontrando provas de que Bia não é a filha biológica de Clarice. Além disso, ela desvenda uma grande armação liderada por Juliano, o vilão que manipulou os eventos que separaram mãe e filha. Intrépida e movida por uma mistura de dor e esperança, Beatriz decide enfrentar tudo para expor a verdade. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A primeira grande iniciativa de Beatriz é levar Clarice até Petrópolis, onde a modelo foi criada. A casa antiga é repleta de memórias do passado, e Beatriz acredita que o contato com o ambiente e os objetos de outros tempos poderá ajudar sua mãe a recuperar fragmentos esquecidos de sua história. No entanto, Clarice inicialmente resiste à ideia. Cética e ainda confusa devido ao trauma que sofreu, ela hesita em acreditar nas palavras de Beatriz. Porém, a resistência começa a se desfazer quando Clarice é confrontada com os quadros que ela mesma pintava antes de sua vida tomar um rumo inesperado. O ponto de virada emocional acontece em uma cena profundamente comovente. Beatriz, em um ato de desespero e carinho, começa a cantarolar uma antiga canção de ninar que Clarice costumava entoar para ela durante a infância. A melodia desperta algo profundo na memória da mãe, que começa a se lembrar de momentos felizes que haviam sido enterrados em sua mente. À medida que as lembranças vêm à tona, Clarice é tomada por um turbilhão de emoções, entre confusão, tristeza e alegria. Enquanto as memórias se reconstroem, Beatriz continua cantando, com lágrimas nos olhos, determinada a reforçar o vínculo entre elas. Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua filha. Em um momento de catarse emocional, as duas se abraçam, chorando juntas pelos anos que perderam devido às mentiras e manipulações de terceiros. Clarice, consumida pelo arrependimento, pede perdão a Beatriz, lamentando profundamente não ter estado ao seu lado e não tê-la reconhecido mais cedo. Esse reencontro dá início a uma nova fase na trama. Clarice decide que não descansará até desmascarar todos os responsáveis pela troca de sua verdadeira filha. Determinada a restaurar a justiça, ela declara guerra a Juliano e aqueles que participaram da conspiração que destruiu sua família. Mais do que isso, Clarice promete reparar os danos causados e recomeçar ao lado de Beatriz. Antes mesmo dessa revelação impactante, a novela já vinha preparando o terreno para aproximar mãe e filha. Beatriz, trabalhando como garota propaganda da perfumaria carioca, passou a ter aulas diárias de etiqueta com Clarice. Esses momentos foram essenciais para estabelecer uma conexão entre as duas, ainda que nenhuma delas soubesse da verdadeira natureza de seu laço. Durante as lições, Beatriz foi conquistada pela delicadeza e pelo carinho de Clarice, e essa admiração tornou-se um combustível para a determinação da jovem em ajudá-la. Com a verdade revelada, a relação entre Beatriz e Clarice se torna ainda mais sólida. A partir desse ponto, a novela deve explorar não apenas os esforços de Clarice para enfrentar Juliano e recuperar o tempo perdido, mas também o desenvolvimento da conexão entre mãe e filha, agora unidas por um amor renovado e pela busca por justiça. A sequência promete ser um dos momentos mais emocionantes e aguardados pelos fãs de Garota do Momento. Além de trazer importantes para a narrativa, a reconciliação entre Beatriz e Clarice destaca temas como o poder do amor, o perdão e a força das mulheres em superar desafios e lutar contra as adversidades. Com um enredo carregado de emoção, a novela segue conquistando o público, que aguarda ansioso pelos próximos capítulos. A trama de Beatriz e Clarice não apenas promete resolver mistérios, mas também inspirar os espectadores com uma história de redenção, coragem e determinação. Com a verdade finalmente revelada e Clarice reconhecendo Beatriz como sua filha, as duas decidem que é hora de enfrentar o passado e corrigir os erros que as separaram. Apesar do alívio inicial do reencontro, ambas estão conscientes de que a luta está apenas começando. Juliano, o responsável por arquitetar a troca de bebês e por encobrir a verdade, ainda está solto, desfrutando do poder e da fortuna que acumulou com suas manipulações.
Clarice promete a Beatriz que fará tudo para desmascarar Juliano e restaurar a dignidade de sua família, reunindo as peças do quebra-cabeça. Clarice e Beatriz começam uma investigação por conta própria, com a ajuda de antigos conhecidos de Clarice em Petrópolis. Elas conseguem encontrar registros que comprovam que Beatriz foi criada naquela casa e que, de fato, é a filha biológica de Clarice. Além disso, documentos médicos e fotos antigas começam a reforçar o caso delas contra Juliano. Beatriz, com sua habilidade natural para lidar com pessoas, convence um antigo funcionário de Juliano a falar. Ele revela detalhes cruciais sobre a trama de troca de bebês, inclusive mencionando o envolvimento de uma enfermeira que se tornou cúmplice do vilão. Essa revelação é um ponto de virada. Elas decidem localizar essa enfermeira para obter uma confissão. A aliança inesperada. Enquanto isso, Bia, a jovem que acreditava ser a filha de Clarice, começa a desconfiar das atitudes de Juliano. Embora tenha sido manipulada por ele durante anos, ela não é má pessoa e, ao perceber as intenções sombrias do homem, decide confrontá-lo. A discussão entre os dois é tensa e cheia de revelações, deixando Bia devastada. Ela procura Beatriz e Clarice, pedindo perdão por ter sido usada como peça no jogo de Juliano. Beatriz, com sua natureza compassiva, acolhe Bia, reconhecendo que a jovem também foi vítima das manipulações do vilão. Clarice, embora ainda magoada, decide dar uma chance a Bia de provar sua lealdade. Juntas, as três mulheres formam uma aliança poderosa, determinada a derrubar Juliano e expor a verdade. Clarice recupera sua força. A revelação sobre a troca de bebês e o reencontro com Beatriz despertam em Clarice uma força que ela havia perdido ao longo dos anos. Determinada a reerguer-se, Clarice retoma o controle da perfumaria carioca, onde Juliano havia infiltrado seus aliados para sabotar a empresa. Ela implementa mudanças significativas, trazendo Beatriz para o time como criadora de uma nova linha de fragrâncias. A campanha publicitária, inspirada na história de superação de Beatriz, torna-se um sucesso estrondoso. Enquanto isso, Clarice começa a usar sua influência no mercado para reunir aliados dispostos a ajudá-la na luta contra Juliano. Ela também contrata uma equipe de advogados para analisar os documentos que ela e Beatriz conseguiram e preparar um caso sólido para levar à justiça. Um jogo de poder e vingança. Juliano, ao perceber que Clarice e Beatriz estão cada vez mais próximas de desmascará-lo, decide contra-atacar. Ele tenta intimidá-las, enviando ameaças anônimas e manipulando a mídia para difamar Clarice. Porém, suas ações apenas fortalecem a determinação delas. Clarice usa as ameaças como provas adicionais para reforçar sua denúncia, enquanto Beatriz continua a investigar o passado dele. O ponto alto desse confronto ocorre quando Juliano tenta destruir os registros médicos que comprovariam a troca de bebês. Beatriz, acompanhada por Bia, consegue interceptá-lo em um hospital abandonado onde ele havia escondido parte das evidências. Em uma cena cheia de tensão, Beatriz enfrenta Juliano cara a cara, desafiando-o com sua coragem e firmeza. Você não vai destruir mais nada, Juliano. Já chega de mentiras. Beatriz declara, segurando uma cópia dos documentos que ela conseguiu recuperar. Juliano, acuado, tenta intimidá-la, mas Bia grava a interação com o celular, garantindo que qualquer ação dele será usada contra ele. A revelação pública. Com todas as provas reunidas, Clarice e Beatriz decidem que é hora de levar a verdade ao público. Elas organizam uma coletiva de imprensa, onde revelam os detalhes da troca de bebês, o papel de Juliano na trama e o impacto que isso teve em suas vidas. Com a batalha contra Juliano vencida, Clarice e Beatriz decidem focar no futuro. A perfumaria carioca, sob o comando de Clarice e com Beatriz à frente da nova linha de fragrâncias, torna-se um símbolo de renovação e superação. A relação entre mãe e filha floresce, marcada por momentos de cumplicidade e aprendizado mútuo. Bia, por sua vez, encontra um novo propósito. Ela decide estudar psicologia para ajudar outras pessoas que passaram por traumas semelhantes. Apesar de não ser filha biológica de Clarice, ela é acolhida como parte da família, fortalecendo o laço entre as três mulheres. Um legado de força. A história de Clarice e Beatriz passa a inspirar outras pessoas. A coletiva de imprensa e o sucesso da campanha publicitária da perfumaria carioca geram uma onda de apoio público, e Clarice é convidada para palestrar sobre sua experiência. Ela usa essa plataforma para defender a importância da verdade, do perdão e da luta contra as injustiças. Beatriz, por sua vez, encontra sua voz como modelo e empresária, provando que pode superar qualquer obstáculo. Ela começa a usar sua influência para apoiar causas sociais, tornando-se uma figura admirada por sua coragem e determinação. O final feliz.
No último capítulo, Clarice, Beatriz e Bia celebram sua vitória e sua união com uma festa em família. A casa em Petrópolis, onde tantas memórias foram resgatadas, é restaurada como um símbolo de recomeço. A novela termina com uma cena emocionante de Clarice e Beatriz pintando juntas um quadro, simbolizando a nova história que estão construindo juntas. O público que acompanhou todos os desafios e triunfos é presenteado com uma mensagem de esperança e a certeza de que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor e a verdade sempre prevalecem. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.